Olá, estou aqui nos meus últimos dias na Austrália, né, tem mais ou menos minha última semana aqui, na verdade. E como hoje é um finzinho de domingo, eu já saí, já acabei de jantar e tal, resolvi aproveitar esse momento para falar um pouco sobre o intercâmbio, né? Algumas pessoas me perguntaram sobre o intercâmbio, como é que eu consegui, se vale a pena, se não vale a pena, essas coisas. E eu resolvi gravar esse vídeo então para responder um pouco essas perguntas. Para quem não sabe, né, eu estou fazendo intercâmbio aqui na Austrália. Eu fiz um semestre de Engenharia Química na Monash University, em Melbourne. E eu consegui esse intercâmbio através da USP, né? Então, como é que funciona isso, na verdade? Todo semestre a USP tem editais para os alunos. Tem alguns outros editais para professores, para quem está fazendo pós-graduação também e tal. São editais para você estudar em uma universidade parceira da USP. A Monash é uma das universidades parceiras. Então, assim, não necessariamente todo semestre tem vaga em todas as universidades parceiras, obviamente, mas você tem, cada semestre, um grupo de uma quantidade de vagas. Acho que quando eu fiz, no começo do ano, meu edital, foi para mais ou menos 40 vagas, ou 50, não vou lembrar agora. E nesse caso específico, o edital também inclui uma bolsa financeira, né, para te ajudar a se manter aqui no país, porque a Austrália é cara, então, assim, tipo, não paga tudo, mas ajuda bastante. Mas como é que funciona isso, né? Então, o processo, na verdade, ele é bem burocrático, você tem algumas etapas, você precisa fazer um plano de estudo para a universidade que você quer, já dizendo que matérias, por que você quer, como isso vai contribuir para o seu futuro e tal. Aí um professor da sua unidade, né, o coordenador, no caso foi a coordenadora do meu curso que assinou, ela tem que ler, assinar aquilo e tal, aí você passa por uma seleção interna na própria unidade da USP que você está. Você sendo aceito, você vai para a seleção da USP em geral, né, de todas as unidades da USP. Então, são os alunos de todos os cursos participando juntos, assim, não tem uma cota necessariamente falando, né, uma cota, sei lá, para curso de engenharia, para curso de letras, para curso etc. É todo mundo junto e tal. E você é basicamente selecionado pela sua nota geral. Ou seja, se a sua nota geral nas matérias todas no semestre é boa, beleza, você tem uma grande chance de passar. A minha média na USP, no momento, ela está em 8,5, assim, a média geral do semestre, a gente chama de CR, né, enfim. E isso me garantiu uma vaga boa. Eu fiquei, acho que em quinto lugar dos inscritos, eram mais de 300 inscritos e tal, no edital que eu fiz. E, alguns detalhes importantes, né, tô esquecendo. Você tem que comprovar também que você tem inglês, então você tem que ter TOEFL, né, ou TOEFL, ou Cambridge. Tem alguns exames internacionais que você faz para proficiência, então você precisa ter a proficiência mínima da universidade para onde você quer ir, né? Se não for inglês, francês, na França, uma proficiência de francês. Se for um país que fala espanhol, em espanhol, e assim vai. Então você tem que ter essa proficiência também. Se você não tem, você nem participa da seleção, né? Então, assim, eu fiquei em quinto dessas pessoas, dessas 300 e poucas pessoas que participaram, que tinha esses requisitos todos. E foi legal porque, assim, eu acabei conseguindo a universidade que eu queria, que era Monash, aqui na Austrália. E eu queria estudar num lugar longe. Tinha que ser um lugar que falava inglês, porque eu falo inglês, né? Então, pra mim é muito mais fácil. Mais uma das minhas opções era a University of Tokyo, no Japão. Assim, mesmo eu não falando japonês, a universidade oferece matérias em inglês, então eu poderia estudar em inglês, mas ia dar um trabalho danado morar no Japão 6 meses sem falar inglês, né? Lógico que minha ideia era aprender japonês também. Mas enfim, foi bom que eu passei na Austrália primeiro e aqui foi muito legal esse semestre. E é basicamente isso, sabe? Tipo, tem muita... Depois que você é aceito pela USP, você precisa ser aceito pela universidade que você escolheu. Então, não acaba ali, né? Você é aceito pelo processo da USP e tal. E aí você tem que fazer a application na universidade que você quer. E é o processo normal de application da universidade. Então, você tem que preencher os formulários e escolher as matérias, mandar os documentos também. No meu caso, foi super corrido, porque saiu o resultado da USP em fevereiro, na semana, tipo, na quarta-feira antes do carnaval, sabe, tipo, ia ser sexta e fim de semana de carnaval ali, e o prazo da Monash era, tipo, terça-feira de carnaval, alguma coisa assim.
E assim, era aquele fim de semana inútil, né? Porque você não tem o que fazer, porque não tem nada aberto, né, no Brasil. Então foi um saco. Eu tive na verdade um dia para correr e preencher tudo, né? Tipo, o resultado saiu na quarta, na quinta o cara da USP me mandou: ó, você tem que se inscrever agora. Aí foi super corrido, porque eu tive que ir lá na secretaria da universidade, pedir um monte de documento. Eles têm um prazo, tipo, super burocráticos, não queriam me dar os documentos, porque, tipo, eu tava pedindo naquele dia, mas não tinha o que fazer, né? E eu acabei imprimindo no site da USP, mandei mesmo sem os carimbos e tal, e depois que eles foram me passar os documentos, depois do carnaval, porque a burocracia venceu, não teve jeito, eles têm os prazos deles. E deu tudo certo, né? Então a universidade aqui me aceitou, demorou para sair a resposta, tipo, 2 meses eu ali esperando, será que eles vão me aceitar, será que não vão e tal, aquele suspense, mas me aceitaram, eu pude, né, as matérias todas que eu escolhi, eu fui aprovado e tal. E aí você tem que correr atrás de visto, e assim, você tem que se virar para tudo. Na verdade, a USP, o que a USP faz, né? Ela faz um intermédio entre a universidade parceira, no caso aqui a Monash, o que obviamente facilita bastante do processo, né? E a Monash é uma universidade paga, e eu não precisei pagar a universidade, obviamente, porque eles são parceiros da USP, então já é uma vantagem enorme. Tem a bolsa da USP, que foi sair quando eu já estava aqui, já quase em outubro. Então, assim, tipo, mais da metade já do intercâmbio. Mas é uma bolsa que ela não cobre todas as despesas mesmo. Então, eu teria que arcar basicamente com passagens, com algumas coisas que eu arquei mesmo. Mas ela ajuda bastante, sabe? Tipo, quase metade do valor assim, que eu gastei deu pra tirar da bolsa. E isso foi bastante bom, porque é caro ficar aqui, sabe? Tipo, eu não tenho eu não sou rico nem nada disso. Então foi mesmo com economia, sabe? Coisa que eu tinha guardado há bastante tempo e tal. Aí rolou por causa disso. Mas foi muito legal, assim, algumas vantagens, né? Por que é legal fazer intercâmbio? Porque, bom, primeira coisa, tem aquela questão, né? De que você tá um semestre aqui estudando, longe da sua universidade, e seu curso tá parado, né? Porque na USP, como é um intercâmbio pela USP, eu não estou com a faculdade trancada, eu estou matriculado numa matéria especial chamada Cursando Matérias no Exterior, é uma coisa assim. E aparece o país e a cidade e tal. Então, assim, eu tenho uma matéria matriculada, mas essa matéria não conta, né, para o meu currículo em termos de matéria obrigatória. Assim, eu tenho ainda que fazer as coisas obrigatórias lá. Mas eu posso aproveitar as matérias que eu fiz aqui, que são parecidas, né? Tem que ser pelo menos 70% parecidas no conteúdo da ementa e tal, com as matérias da USP, né, do meu curso. Então aqui eu fiz 3 matérias, né? Sendo bem diferente, parece que é pouca coisa, mas eu basicamente não tinha tempo livre na semana. Na verdade, o mínimo são 3, o máximo são 4 matérias. Ninguém faz mais do que 4 porque você não dá conta. Tá? É basicamente isso. Eu no começo me matriculei em 4 matérias. A quarta matéria era uma matéria que não tinha nada a ver com o meu curso, era uma matéria sobre a Austrália e tal. E aí eu fiz a primeira aula, não curti, eu também fiz as outras aulas, né? Vi que o negócio era puxado. Eles têm muita atividade extra aqui, assim, de trabalho, pesquisa, relatório, não sei o quê. Dá um trampo do cão, assim, tipo, você gasta muito tempo para fazer isso, faz parte da nota do semestre. Tem umas regras diferentes, né? A média é a mesma da USP, que é 50%, mas você tem que fazer, na parte do semestre, 45% mínimo e tem que fazer na prova final 45% mínimo. Só tem uma prova final. Essa prova tem o conteúdo inteiro do semestre. É um negócio estressante pra caramba, assim, tipo, o jeito que as provas funcionam aqui. Porque é maior clima vestibular, sabe? As aulas terminam, a gente tem uma semana só para estudar e aí começam as provas. Eu, no caso, tive 2 semanas, porque minhas provas começavam na segunda semana das provas. E é embaçado porque, assim, tipo, são 2 semanas só estudando, tá todo mundo estudando, é um clima tenso pra caramba, eu morando aqui na universidade, né, no alojamento. Então tá todo mundo nesse clima o dia inteiro, o tempo todo, falando de estudo, de matéria, e realmente é muita coisa, muito conteúdo, sabe? O semestre inteiro eles cobram detalhes, sabe? Tipo de decoreba mesmo algumas coisas, você tem que
assim, tipo, o exercício que você faz ao longo do semestre e tal, quando chega na prova final, eles não tem nada a ver com o que você fez antes. Você tem que, além de tudo, você tem que conseguir, sabe, pensar além bom, é uma prova, é um exame final, né? É para ser difícil de qualquer forma. E ainda tem a questão do tempo, sabe? O tempo é um desafio, então você tem 2 horas para fazer a prova e essas 2 horas não dão para fazer a prova inteira. Então, assim, tipo, das 3 provas que eu fiz, uma eu terminei de boa. Eu não sei os resultados ainda, eles vão sair todos no dia 4, então, assim, tipo, mó suspense. Mas eu, assim, meu feeling é que das 3 matérias, 2 com certeza eu passei, e a terceira eu tô esperando o resultado para ter certeza. Espero que sim também. Mas só no dia 4 que eu vou ficar sabendo. Então, suspense, né, sabe? Eu já tenho sonhado com o resultado e, enfim. De qualquer forma, assim, tipo, uma das provas eu consegui terminar no tempo. Até terminei, assim, uns 10 minutos antes, 15 minutos antes. Mas 2 das provas eu não consegui fazer a prova inteira, sabe? Tipo, faltou um exercício, faltou um pedacinho ali e tal. Porque não dá tempo, é muito corrido, é tipo vestibular mesmo, sabe? É um clima igual vestibular. A gente fez a prova num outro lugar, não foi nem no campus aqui. Tinha assim 2.000 pessoas, mais de 2.000 pessoas no mesmo lugar, assim, em vários espaços e tal. Climão mesmo de vestibular, sabe? Tipo, vocês que fizeram ENEM, vestibular, ou vão fazer e tal, é diferente. Tipo, quando eu faço as provas na USP, eu tô na minha sala, às vezes a gente vai para o auditório, mas é o pessoal da minha turma, sabe? Tipo, com o professor mesmo tomando conta, não com um aplicador, sabe, aqueles vigias ali, fiscais ali no meio e tal. Então, tipo, psicologicamente acho que favorece esse outro clima que a gente já estava acostumado. Então, ainda mais porque eu não estava acostumado com isso aqui, né? Então, realmente foi estressante e tal. Mas, então assim, tipo, e você tem que, além desse clima de estresse, você tem que fazer no mínimo 45%, sabe? Tipo, não adianta eu precisar de, sei lá, tirar 1 na prova para passar, que era, na verdade, a matéria que eu fui melhor, né? Eu tirei 87 na primeira parte, precisava de 13 para somar, dividir por 2 e dar 50, nota mínima. E não adianta eu tirar os 13, por exemplo, porque eu não passava, né? Porque a regra é que eu tenho que fazer 45 não interessa, porque senão minha média final não vai ser maior que 45. Então eu espero que eu tenha feito 45 todas, vamos ver o resultado dia 4. Mas, enquanto isso, né, a gente vai. Respondendo a pergunta final, que eu tô aqui contando as provas, mas não tô contando a pergunta. O que acontece? Vale a pena estudar, fazer um intercâmbio, porque eu deixei meu curso parado lá no Brasil, né? Ou aí no Brasil, você deve estar assistindo aí do Brasil. Eu tô na Austrália agora. E assim, tô parado, né? Eu parei um semestre, era pra eu fazer o 8º período agora, o 8º semestre do curso, são 12 no meu caso. Eu já tinha adiantado uma matéria que eu puxei no primeiro semestre, então eu fiz uma matéria desse período, mas as outras matérias eu não fiz. E eu vou ter que fazer depois, né? A sorte é que sim, das 3 matérias que eu fiz aqui, 2 delas eu consigo aproveitar aí. Então só estou esperando sair os resultados e eu conseguir, né, pegar os documentos certinhos e aí eu vou pedir a validação dessas matérias. Então, tipo, 2 matérias que eu não precisaria cursar. Uma que seria justamente agora do 8º período que eu não fiz, e uma que eu acho que é do 10º período só, que seria o 2º semestre do ano que vem, em 2018. Mas é bom que já adianta. De qualquer forma, eu vou ter que correr atrás do prejuízo, assim, ou fazer um semestre a mais mesmo de curso e tal, né? Vale a pena isso? Porque a primeira questão eu acho que eu não tenho pressa de terminar a faculdade, assim, tipo, um semestre a mais, um semestre a menos, não vai fazer tanta diferença assim. Eu tenho 3 anos a mais, são 12 semestres, né? Eu tenho 18 semestres para fazer a faculdade, desde que eu tenha um mínimo de nota em cada semestre, uma porcentagem mínima de aprovação, né? Tem umas regras da USP e tal. E aí eu posso terminar e minha vaga tá ali de boa. Eu não quero fazer em 18, mas não tem problema nenhum em fazer em 13 ou mesmo em 14 se precisar de um pouco mais. Acho que não vale a pena essa corrida e tal. Enfim, no meu caso também é segunda faculdade, tem todas essas questões. Mas mesmo se não fosse isso, né, vale muito a pena fazer um intercâmbio, porque primeiro assim, as coisas que eu aprendi aqui, o tipo de aula que eu tive, as aulas são muito diferentes. Sabe, a qualidade dos recursos que a gente tem aqui não se compara, assim, são coisas que eu não ia conseguir usar na USP, por exemplo. Num dos laboratórios de nanotecnologia, eu pude usar
um microscópio super, né? Putz, eu esqueci agora a sigla dele em português. Aquele é o SEM, é o Scanning Electron Microscope. É o MEV, é o microscópio de varredura eletrônica, enfim, não estou lembrando agora. Mas enfim, tipo, eu pude usar um MEV novinho, que tinha acabado de ser instalado. Eu tinha sido instalado uma semana antes dos laboratórios começarem. E a graduação usando o MEV, tá ligado? Tipo, a gente tem MEV na USP, eu cheguei a usar um MEV, um pouco mais antigo do que esse que eu usei aqui, mas por causa da minha pesquisa no IC, acompanhado de professores, sabe? Eu não posso mexer no MEV, é só pós que mexe. E aqui a gente pode usar isso na graduação e tudo mais. Então, assim, tipo, esse é só um dos exemplos. Eu visitei fábrica aqui, a gente fez extração extração, né, da parte biológica ali. Ai, tô esquecendo tudo aqui as palavras agora. Depois das provas, tô de férias, tô esquecendo tudo. Enfim, eu tô querendo lembrar, mas não lembro. Enfim, mas a gente fez, então, nos laboratórios usando os equipamentos muito legais. Então a gente usou toda essa parte enfim, laboratorial foi muito completa. Toda a parte de recursos, esses trabalhos que a gente teve que fazer ao longo do semestre, que apesar de dar muito trabalho, foram muito legais, porque a gente pôde ver muita coisa na prática, sabe, usar mesmo programa, software, questões que a gente usaria mesmo na indústria e tal. Então foi assim muito completo. Eu tive assim um resultado muito legal, muito satisfatório de aprendizagem, sabe? Tipo, foi muito bom mesmo, foi muito bom. Fora a experiência do intercâmbio em si, né? Que tipo não dá para explicar. Só você fazendo o intercâmbio para você entender. Você morar num país diferente, uma língua diferente da sua, com pessoas com hábitos, cultura, costumes diferentes do teu, é uma coisa que te faz crescer como pessoa, te faz aprender mais, te faz expandir o pensamento, abrir a mente para novas possibilidades, e isso é muito positivo, sabe? Se você, tanto do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista de trabalho mesmo, né? Se você está procurando um estágio legal ou vai trabalhar depois numa empresa e tudo mais, são habilidades que você aprende morando fora, sozinho, no intercâmbio, que te fazem ser mais rico como pessoa, saber lidar em situações de estresse, saber lidar, enfim, com situações variadas e tudo mais, e isso você aprende. O intercâmbio ajuda muito você a aprender esse tipo de coisa, sabe? Você melhora seu idioma, né? Assim, eu já falava inglês bem, mas meu inglês melhorou muito mesmo assim, sabe? Tipo, eu tinha dificuldade de entender o sotaque australiano, né? Eu aprendi inglês americano e tal. Minhas primeiras semanas aqui foram assim, de toda hora, como é que foi? Eu não falava né? Mas what? I'm sorry. Esse tipo de coisa para a pessoa repetir, porque eu não entendi, não pegava de primeira tudo que a pessoa falava. É bastante complicado mesmo. E assim, tipo, é um sotaque que eu adoro hoje, acho o máximo, entendo, né? Adoro o pessoal aqui, adoro a Austrália. Aliás, a Austrália é um país fantástico. Se você tiver vontade de fazer intercâmbio, faça aqui. O dólar australiano é mais barato que o dólar americano, então ajuda nesse sentido também. Apesar de Melbourne, Sydney, essas cidades serem caríssimas, assim, em termos de aluguel e tal. Então, compensa morar no alojamento estudantil igual eu fiz, né? Porque é mais barato, bem mais barato, aliás. E é isso, né? Tipo, compensa muito. Então, mesmo eu voltando pro Brasil agora, ano que vem vou retomando a universidade e tal, tendo que fazer um semestre que eu deveria ter feito agora, né? Então eu vou tentar, na verdade, puxar uma matéria a mais pro semestre e tal, e compensar esse semestre que eu perdi, mas não é minha prioridade. Não sei nem se eu vou conseguir vaga em todas as matérias, se vai ter todas as matérias oferecidas nesse semestre. Então eu não sei nem como é que vai ser direito. Mas essa ideia eu vou tentar, de fato, entre aspas, adiantar, né? Na verdade, colocar de volta no lugar certo onde eu estava no curso. Mas não tem problema se eu atrasar um semestre, se eu atrasar 2 semestres, sabe? Essa não é uma questão. O mais importante é a gente aprender, o mais importante é a gente chegar num lugar legal em termos de aprendizagem, de resultados. Então, o intercâmbio vale muito a pena, assim, como pessoa, como... Eu sou uma pessoa diferente, sabe? Tipo, mudei fisicamente até, né? Eu tava meio gordinho, emagreci bastante, fazendo academia agora.
praticando esporte do jeito que eu não fazia antes, pensando em relação a coisas de forma diferente, minha alimentação mudou, acho que tá melhor agora e tal. Então assim, tipo, não é só a faculdade que foi bom, não é só o resultado de aprendizagem que foi bom, tudo foi muito bom. Eu acho que, sabe, tipo, se eu tivesse que fazer de novo, mesma coisa, mesmo intercâmbio, seria maravilhoso e eu faria de novo numa boa, sabe? Se pudesse ficar mais um semestre que eu ficava. Aliás, a Austrália é tudo de bom, assim, tipo, é o segundo país do mundo no IDH, né, naquele índice de felicidade, de desenvolvimento humano e tal. Perde pra Noruega, parece, e empata com a Suíça em segundo lugar. Então, assim, tipo, a gente tá falando de qualidade de vida, sabe, eu tô com um iPhone aqui pra filmar e passa gente aqui, eu tô perto tô dentro da universidade, mas é um laguinho que tem aqui, sabe, é aberto, então pode, sabe, tipo, eu não me sentiria à vontade de fazer isso no Brasil, por exemplo, fazer isso em aberto, num lugar assim, e saio, tiro fotos e, sabe, tipo, uma sensação de segurança que eu não tenho, infelizmente, que isso é triste, né, eu não tenho no Brasil, então, e é uma coisa que você só entende o que significa essa segurança, essa sensação de segurança quando você está fora do país. E eu gostaria de levar isso pro Brasil, sabe? Se eu pudesse, sozinho, né? Que não dá para fazer essas coisas sozinho, obviamente, mas eu mudaria alguma coisa para que todo mundo aí no Brasil tivesse essa sensação também, porque e sabe, tipo, é bem diferente mesmo, a gente muda a cabeça porque a gente vê que algumas coisas são possíveis e começa a acreditar em outras coisas que a gente às vezes não acreditava antes, em outras possibilidades, pensar em planos diferentes até para o futuro, para a carreira, enfim, acho que vale muito a pena, né? A questão de perder ou não perder um semestre, eu vou atrasar ou não vou atrasar um semestre do curso, é ridícula, assim, tipo, não faz sentido nenhum. Você ter um inglês foda, ou até mais de um idioma, ou seja, inglês e mais alguma coisa além, né, foda, faz muita diferença, principalmente nesse ramo de engenharia e tal. Então, assim, tipo, eu sei que para trabalho, para encontrar alguma coisa, faz uma diferença boa. Então, você ter uma experiência de intercâmbio dessas e tá basicamente fluente no idioma, né, porque você só convive com gente que fala inglês e tem que estudar inglês, a prova é inglês, a matéria é inglês, teu caderno vai em inglês e não existe outro idioma para você. Então, tipo, você cresce muito no sentido do idioma também. E aí fica uma dica para quem às vezes está começando a faculdade e nunca estudou inglês ou outro idioma na vida, tá? Então, tipo, estude, faça, porque eu precisei do inglês primeiro para poder conseguir esse intercâmbio, sabe? Eu não vim estudar inglês aqui, o inglês eu já tinha que ter. Aliás, a Austrália é um dos países que exige um nível mais alto de inglês para você estudar na universidade. Então, assim, tipo, não dá para ter o inglês básico nem intermediário, você tem que estar com inglês avançado mesmo, tipo, no mínimo. E precisa mesmo, porque o sotaque dele não é fácil no começo, viu? Não é fácil. Se o inglês não é avançado, você tá fudido. Mas, enfim, é isso aí. Eu vou parar porque o vídeo tá super longo, não tem edição, não tem nada disso, vocês sabem como é que é, tô aqui na Austrália viajando ainda, então eu vou parar aqui. E se eu esqueci de falar alguma coisa, de responder alguma coisa sobre o intercâmbio que vocês gostariam de saber, deixa aí nos comentários, que aos poucos a gente vai respondendo. É isso, até mais, tchau.